Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais um dia no JP Cash. Vamos aqui iniciar e quero já te pedir, compartilha, comenta, manda pro vizinho, manda pra vizinha, manda pro tio, manda pra titia, compartilha naquele grupo do WhatsApp de política, da família e vamos que vamos, tá começando o JP Cash. Pessoal, hoje estamos recebendo aqui uma presença ilustre de um pastor, bispo, apóstolo, empresário, Josemar Conchavo. É quanto título, quanto rótulo, hein? Rapaz, não é isso não? Não é isso não. Eu sou o menor dos menores. Nós somos, né? Não é em questão de nada, mas começar iniciando te dando parabéns por esse programa. Ó, muito, muito bacana. Perdão por não ter comparecido há mais tempo, apesar do convite, mas Deus tem a hora certa e o propósito para todas as coisas. Amém. E gratidão desde já. E só não consigo sentar igual você, mano. Mas por quê? Gordo não dá nem para cruzar as pernas. Já tentei cruzar aqui, mas fiquei meio engembrado aqui. Produção, vamos dar uma poltrona maior. Só não dá para cruzar a perna, mas eu vou ser assim mesmo. Ó. Na próxima vai ter um maior aí, você pode ficar mais à vontade. Não, é porque você é chique. Não consigo ser chique, não. Vamos Josi, assim mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi difícil arrumar um espaço na agenda lá, né? Mas hoje foi o dia, né? Não. Não foi difícil, não. Brincadeira, gente. Josemar, a gente conhece, o que, Josi? Desde 2015? Antes? Não, antes, bem né? antes. Foi bem antes. Entre 2012 para 2013. Há bastante tempo. Josi é uma pessoa que sempre está nos ajudando no meu ministério. Eu cantava em dupla, o Josi já estava ali nos ajudando. Hoje o canto solo sempre está nos apoiando também. Às vezes tem uma agenda longe, Josi, tem como dar uma moral aí? Ele, não, vamos embora. A gente viaja aí, vai para esses cantão afora aí, né, Josi? Isso é importante, né, Josué? E ninguém chega a lugar nenhum sozinho, literalmente. Realmente. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Isso aí é uma fala que a gente tem, que você pode ver que pessoas que tentam ir com seu combustível próprio, pode até chegar, mas às vezes quebra um pouquinho a cara, bate de cara em algumas paredes, em algumas barreiras, quando na verdade, né, a solução está tão perto, que é a humildade, né? Verdade. Então, esse é o pastor Josemar. A gente vai falar um pouquinho aqui da trajetória dele, a vida empresarial, a vida pastoral, e ele é o proprietário do Rancho Vista do Mochoara. Acredito que você já viu aí nas nossas redes sociais, a gente sempre fala, a gente sempre está lá almoçando uma comida bacana. Josi, me fala aí como é que iniciou essa trajetória do empreendedorismo na sua vida? Isso é uma coisa que passa um filme na cabeça de qualquer ser humano, tanto na cabeça de quem já iniciou, quem está para iniciar e quem vai iniciar. Por que eu falo isso? Porque o Josi era um capinador de quintal, né? Eu gostava muito de ter meu troquinho no bolso, gostava de ter minha moeda. E da família que eu venho, eu sei que a família não ia poder me proporcionar muitas coisas, pelo fato de ser bem humilde, né? Pessoas que vieram do interior de São Mateus para tentar a vida aqui. Passou um filme aqui. Mas vamos lá. Fica à vontade, fica à vontade. Minha mãe, meu pai, muito humilde, vieram do interior, né? Tentar a vida e não puderam proporcionar muitas coisas para a gente, a não ser os estudos. E apesar de me proporcionar o estudo, nem isso eu quis. Fui um filho meio rebelde, nunca dei ênfase aos estudos, mas nunca faltou vontade da minha mãe, do meu pai. E isso me surpreende quando as pessoas me perguntam em saber aonde eu cheguei com tão pouco conhecimento, mas com muita experiência de vida. E graças a Deus eu posso dizer que da minha mãe e do meu pai não posso reclamar, que fizeram o que podiam.
Mas, enfim, eu vinha lutando para ter sempre o meu troco no bolso, como falei. Nunca abri mão de ter o meu salário, sempre acreditava em mim. E quando o trem estava apertando, sempre buscava uma outra porta. Então, isso já vem, assim, eu creio que isso já vem de berço, já vem de infância. Porque eu não nasci em berço de ouro, mas eu venho de um berço de uma pessoa guerreira, pessoas trabalhadoras, que me incentivava muito, mostrava o sentido da vida, mesmo entrando em alguns caminhos errados por alguns anos, mas lá na frente eu pude ver que a Bíblia não erra quando ela fala que quando você ensina o caminho que deve andar, quando ele se tornar velho, quando ele se tornar na sua juventude, ele não vai se desviar dele, porque muitas vezes nós levamos isso apenas para o lado evangélico, né, Josué? A gente quer ser muito crente, muito santo, e fala no lado de cristão. Mas isso também serve para o pai e para a mãe, que dá um bom exemplo para os seus filhos. Às vezes o pai e a mãe não é evangélico, não é cristão, mas dá um bom exemplo de trabalho, dá um bom exemplo de como seguir, de como vencer a vida. Então isso também eu acredito que vem de berço, e isso veio de berço, apesar de eu ter tomado alguns rumos errados, mas isso vem de berço. E não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu acredito que se nós chegamos até aqui, é porque tem um propósito. E se tem um propósito, é porque tem um futuro semelhante ao de muitos grandes aí. Verdade. E você teve o start de empreender. Você já era casado? Foi antes? Como é que foi isso? Não. O start de ser empresário surgiu de um nome chamado moleque, vagabundo, sem vergonha. Isso eu ouvi, isso foram palavras muito duras que eu ouvi do meu sogro, que Deus o tem em bom lugar. Hoje ele não está mais aqui conosco, mas que eu tive o privilégio de, antes dele partir, ver ele me chamando de filhão, falar que eu sou um filhão para ele. Então, conquistar isso, dar esse viravolta para mim foi muito legal. A minha história de vida é muito bacana. Eu creio que só um podcast não vai dar para contar tudo, mas eu creio que nós vamos ter mais e mais e mais oportunidade. Mas, enfim, eu me lembro que quando eu fui pedir o meu sogro para namorar com a filha dele, ele falou que eu não teria condições de sustentar a filha dele, porque a filha dele tinha do bom e do melhor, que nunca faltava nada para ela dentro de casa, e que eu, um calça frouxa desse, nunca ia ter condições de sustentar ela. Então, isso serviu de vitamina para mim, de combustível, aonde a minha esposa também, que hoje é a minha esposa, né? Antes a gente namorava, não que a gente não namora, a gente namora até hoje. Será? Não namora, a gente namora de vez em quando. Não... Diz que casar não namora, né? Não, a gente namora de vez em quando. Uma vez por não vez. Que a gente não namora, mas o que acontece? Aquilo ali, ela também ela me deu força também, por quê? Porque se fosse uma pessoa obediente, ela foi desobediente. Tinha ouvido o pai, deixa eu fugir disso aqui que meu pai... Eu saí esse negócio que tem futuro, enquanto não. é tempo. Mas não, ela me abraçou, ela falou, tô contigo, e isso me deu... Ela viu que tinha uma luz no fim do túnel, né, Jô? Viu. Ela viu que essa luz, ela tinha que brilhar de qualquer jeito e a qualquer custo. Então, como que eu posso dizer? Tudo que nós precisamos é de pessoas que acreditem na gente. Então, ou seja, ela acreditou em mim, alguém acreditou em mim, e se alguém acreditar em você, você vai chegar a algum lugar. Mas se ninguém acreditar em você, você ainda vai chegar, porque você acredita em você. Então, alguém está acreditando em você. Acreditando. Então, eu preciso acreditar em mim, porque eu vou chegar em algum lugar. E a nossa história de vida, junto à senhorita Lealdo, que é a minha esposa hoje, é muito bacana, Josué, porque a gente, por incrível que pareça, depois de tudo, a gente montou uma sorveteria na casa do meu sogro. Mesmo contra a vontade dele, a gente montou uma sorveteria. E ele acabou ajudando a gente. Da sorveteria, a gente começou a vender aquelas pizzas brotinho. Na época, estava em alta. Era uma febre, a pizza brotinho. Dali, a gente começou a... Você fazia a pizza? Nós fazíamos. É mesmo? Eu e ela. Nossa. E ela abraçava comigo, sempre abraçou toda a vida. E a gente começava a fazer aquelas pizzas brotinho, o pessoal começou a acreditar, começou a vir. Porém, o nosso ponto era num lugar assim, o nosso ponto de comércio era num lugar meio escondido, por ser na casa do pai dela, né? E no passar do tempo, a gente alugou um local de mais movimento, que era perto da praça de Nova Brasília, e o nome da lanchonete era Lanchonete Coinonia. Coinonia? Coinonia.
que Diferente, né? traduzido quer dizer comunhão. Comunhão, bacana. Então, assim, e dali para cá, a nossa lanchonete foi bem aceita, a ponto de ser uma principal. Os ônibus, carro, tinham que passar bem lento de tanta gente que dava na lanchonete. Virou point. A juventude, os jovens das igrejas evangélicas se concentravam tudo ali, depois do culto. Então, assim, foi uma febre, foi muito bacana. E depois disso, eu tive uma queda de novo, deu errado de novo, a gente querer tentar a vida do nosso jeito, estava dando certo e eu fiz por onde dá errado. E depois disso veio uma longa história, eu fui preso. Aconteceu, Foi preso? Fui preso. Fui preso, eu aprontei, paguei pelo que eu devia, mas hoje estou de cabeça erguida, Deus me deu uma nova direção e a minha esposa continua comigo. Então, eu penso que quando eu fui preso, a família, né, falou, agora ela vai. Mas ainda assim ela continua acreditando. Nossa. E está Mas comigo até hoje. Você ficou muito tempo? Não, fiquei muito tempo não. Fiquei uns... Acho que foi uns 3. 3 meses? 3 anos? 3 para 4 anos, mais ou menos. Sério? Aham. Rapaz. Mas, enfim, aprendi muita coisa. E hoje eu estou de cabeça erguida, eu posso dizer assim, o que a vida me ensinou, eu tenho para ensinar. Eu tenho para repassar para os meus filhos, eu tenho para repassar para meus amigos, pessoas que acreditam em mim. E isso é muito importante na vida da gente. Eu acho que, como eu falei, tem coisas que dá errado para dar certo. Verdade. É um problema que lá na frente vai virar uma grande coisa, né? No nosso ver Experiência. Experiência, né? História. História, verdade. Só tem história quem faz. Se eu não fizer a minha história, quem vai fazer? E Josi, o pior momento que talvez teve na sua vida foi esse período dessa reclusão? Não, não, não. O pior momento da minha vida ainda foi quando eu perdi o meu pai. Aí Meu pai era meu chão. Tava dando errado, mas ele estava comigo. Tava dando certo, ele estava comigo. Então, assim, quando eu achei que já estava tudo ok, veio a grande pancada. E o mais triste disso que, na época, Deus nunca surpreende ninguém, né? A gente estava numa vigília e uma pessoa me entregou uma revelação e ela falou assim, olha, você tem que se preparar porque o que está para vir vai abalar você e toda a sua família. Como eu já tinha passado uns processos muito doloridos, tinha passado algumas partes da vida que machucou muito, e eu achava assim, eu falava assim, bom, eu acho que pior do que eu já passei, eu acho que não tem mais coisa pior de passar, não. Eu acho que eu não tenho como passar pior do que eu já passei. E aconteceu que a pessoa, quando foi terminar de falar comigo, de me entregar, ela falou assim, ó, mas Deus manda te lembrar que quando chegar a notícia, você tem que lembrar que você é o José da sua casa. Eita. E eu me lembro que um certo dia, um dia depois das eleições, isso me marca muito, um dia antes, eu tinha vivido muitas coisas boas com meu pai. Coloquei ele no banco do carro, saímos, bebemos água de coco e, assim, parecia uma despedida. Nossa. Mas a gente não sabe. E eu me lembro somente que a gente morava num barraco ainda, lá em Nova Brasília. E nesse barraco, eu lembro que chegou uma pessoa chamando e essa pessoa não tinha costume de ir lá em casa. E isso era 5h40 para 6 horas da manhã. Era o dono de um comércio lá, que hoje também é falecido. E ele chamou. Quando eu vi ele, eu falei assim, alguma coisa aconteceu. E ele falou assim, ó, você vai ter que ser forte. Aconteceu um acidente com seu pai. Quando ele falou que aconteceu um acidente com meu pai, aquilo ali Deus me fez lembrar de tudo aquilo que ele havia falado, aquilo que ele havia preparado. E eu me lembro que eu saí, quando eu cheguei lá na empresa onde meu pai trabalhava, o portão da empresa estava caído em cima do meu pai e meu pai estava morto. Nossa. Não tinha nem muito o que fazer, mas eu só me lembro da palavra. Você é o José da sua casa. E eu tive que me manter forte. Eu não podia me desesperar, porque minha família acreditava muito em mim, né? Apesar de tudo que eu aprontei, que eu fiz, mas eu estava vivendo uma fase muito boa,
assim como vivo até hoje. E eu tive que me manter forte até o dia do enterro do meu pai. Mas quando o caixão desceu, a máscara caiu. Isso é boa. Aí eu desabei, tive que chorar. Mas o tempo todo eu tive que mostrar um sorriso de onde não tinha. O tempo todo eu tive que mostrar uma alegria, mas aquela alegria ela não era verdadeira. Mas eu tinha que representar a força daquele momento. Então, para mim, isso para mim foi muito ruim. Por isso que eu estou falando que não foi uma das piores partes da minha casa. Porque, mesmo estando preso, eu tive o privilégio do meu pai me visitar na cadeia. E hoje eu estou na bonança, eu estou na bênção, e eu não tenho o privilégio de ver o meu pai me visitar. Nossa. Então, existe casos e casos. É difícil, não sei nem o que falar numa situação dessa, porque acho que perder um ente querido assim, né, José, não é fácil. É uma dor que muitos falam que o tempo cura, mas acho que Não, não tem essa. de vez em quando eu me pego chorando. Bate aquele momento, né? Ontem mesmo foi dia. Nossa, Deus. Ontem, do nada, eu lembrei do meu pai, algumas fases da vida, e não existe super-homem. Não existe. Eu acho que o choro, ele te ajuda muito. O choro, ele alivia muita coisa. Então, eu não tenho vergonha de chorar. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. E se eu tiver que me alegrar, eu vou me alegrar. E eu posso dizer para você, o choro, o grito, ele alivia muitas dores. Então, assim, se você é uma pessoa que não chora, você é uma pessoa que tem vergonha de chorar, de gritar, você está perdendo muitos momentos bons, porque o choro, ele te alivia. Então eu falo porque ontem eu tive o privilégio de acordar cedo, não tive força para ir trabalhar, mas eu fiquei refletindo em algumas coisas e chorando sozinho. Até umas 10, 11 horas eu fiquei fazendo isso. E refletindo muito. E, enfim, é muito gratificante você refletir e saber que você foi bom. Saber que você fez a melhor parte da vida. Porque eu também fiz muitas coisas boas pro meu pai, José. Uhum. Eu peguei muitos momentos bons. Meu pai era uma pessoa que ele tinha problema com álcool. Por uma boa parte da vida. Quando ele morreu, ele já estava liberto. Mas eu por muitas vezes, eu ouvia minha mãe falar assim, meu pai caía bêbado na rua, e a minha mãe, ele ia com uma bicicleta Monarch, e ele caía de um lado e a bicicleta do outro. E vinha notícia, e as pessoas falavam assim, ó, seu pai está caído em tal lugar. E minha mãe falava assim, ó, por mim morre lá, por mim fica lá. Mas mãe tem os motivos, né? Sim. E eu saía de casa, eu ia lá, pegava ele, mesmo com a pouca idade, pouca força, eu tinha o privilégio de botar ele no meu ombro, levar ele para casa, colocar ele no porto seguro, levar a bicicletinha dele lá. Quando ele acordava, ele não me dava a oportunidade de conversar, de chamar atenção, porque ele era muito à moda antiga, não aceitava, Bruto. não aceitava o filho. Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de chamar a atenção do meu pai, até mesmo porque ele nunca permitiu. Mas eu tenho boas memórias. E isso, para mim, é muito importante, porque eu nunca quero aplicar para os meus filhos aquilo que eu vivi de ruim. Mas a boa parte eu quero, em todo tempo, aplicar para os meus filhos. Você teve um aprendizado, né? Foi um momento, teve momentos ruins, momentos bons, e faz parte do que você tem que passar para os seus filhos hoje, né, Josi? Isso aí é uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho uma filha que, apesar da pouca idade, ela é muito inteligente. Então, às vezes eu me pego a pensar e fico pensando, será que se fosse na minha época ruim, será que eu iria conseguir passar a perna nela? Porque ela é muito inteligente. Ela pega as coisas no ar. Então, ali eu vejo que eu tenho uma pessoa que, ainda que se eu quiser errar, eu não vou conseguir errar. Ela vai... Porque eu ensino o caminho certo e quando eu errar, ela vai jogar isso no ventilador. Não tem como eu ensinar o caminho certo e seguir o caminho errado. A mesma coisa do pai que fala assim, vai para a igreja, mas ele vai para o bar. Meu filho, caça o caminho da igreja e vai ler a Bíblia, mas ele não consegue ler a Bíblia, ele só pratica o oposto e manda, então, se é bom, tem que ser praticado juntos, a família tem que praticar tudo junto. Então, não tem como eu mandar você ir para um lugar e eu ir para outro, sendo que o lugar que eu estou mandando você ir é bom e eu vou para o lugar ruim. Como que é isso? É difícil, né? É difícil. Ô, Josi, você contou a história de vida aí que é bem impactante. O Rancho Vista do Mochoara, você
Acordou um dia, vou montar um restaurante, vou abrir um restaurante. Como é que foi no início? Não. O restaurante é um sonho desde a época de lanchonete, que tanto eu quanto a dona Lealda, ela tinha, e a gente sonhava isso junto. Só que a gente nunca tinha achado o momento certo, eu não sei o que estava faltando. Se eu te falar que a gente já saiu lá do rancho para procurar um ponto para alugar, para montar um restaurante. A gente queria montar um restaurante. A gente já foi em vários lugares, vamos alugar aqui, vamos fazer assim. E Deus nunca permitiu. Sempre dava uma coisinha errada. Até que chegou um momento que a gente foi forçado. O rancho, eu posso dizer para vocês que o rancho não foi montado pelo amor. O rancho ele veio pela dor. Porque eu nunca imaginava que o lugar onde é o rancho hoje daria para montar o rancho. No entanto, que a gente procurava um lugar fora e a gente já estava no lugar certo em todo o tempo. E nem sabia. Não sabia. E Deus, ele sempre tem a estratégia certa. E eu me lembro que o rancho, eu já falei outras vezes e vou falar mais uma vez, o rancho ele veio de uma crise, onde a gente viu que não tinha solução e que teria que abrir, ou a gente abria uma outra fonte de renda, ou a gente parava e desistia de todo o sonho, de todo o projeto. Então, o resultado de ter uma pessoa que acredita, é o que eu falo. Sempre falo, você ter uma pessoa que acredita em você, se torna muito mais fácil do que você mesmo acreditar e você ir sozinho. Então, assim, a gente ficou devendo, a gente ficou com a inadimplência muito grande, porque eu mexo na área do transporte há quase 20 anos, né? Eu trabalho com transporte também, aprendi a viver, a mexer na área de transporte. Então, a gente presta serviço para grandes transportadoras e a gente pegava comida em um restaurante, servia refeição para os meus funcionários. E na crise de 2012 para 2013, a gente ficou com uma inadimplência muito grande com esse restaurante, onde o dono, que era meu amigo, passou a me defamar. Então, assim, pela defamação dele, eu comecei a me sentir mal e eu não iria conseguir pegar mais comida com ele, a alimentação do meu funcionário. A gente já não ia conseguir pegar mais, ainda que se pagasse o que devia, dar continuidade, onde você sabe o que poderia acontecer de novo. Então, a gente tinha que cortar esse elo. E para mim, o final de tudo foi quando eu cheguei em um hortifrutezinho que tem lá no bairro lá, e eu fui comprar algumas frutas, e o dono do hortifruti virou para mim e falou assim: você já pagou fulano? Opa! Eita! Como isso aí? Aí ele falou assim, eu falei, não, por quê? Aí ele falou, não, porque fulano me deve e falou que só me paga se você pagar ele. Olha só. Falei, agora deu ruim. Aí eu falei, ó... Se essa moda pega, eu falei assim, eu não paguei, mas eu sou do tipo fiel, devo, não nego. Pagou você. Não falei assim, não. Eu falei assim, eu não paguei, mas logo, logo eu vou pagar. E naquele dia eu nunca falei tanto com Deus igual aquele dia, José. Uhum. Aquele dia eu fui embora falando muito com Deus. E eu falei assim, Deus, me dá uma estratégia, abre uma porta para mim, me dá uma porta de escape. E fui embora. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava lá, amor, eu estava aqui pensando. O que você estava pensando, meu bem? Antes de eu falar qualquer palavra com ela. O que você acha de eu montar as marmitas e você entregar para os nossos funcionários para a gente poder pagar esse restaurante? Aí eu falei, opa, ó a luz aí. Aí, ó. Aí eu falei, você faz isso? Ela, claro que eu faço. Eu já cozinho para a gente comer mesmo. Só vou aumentar a receita, vai ser comida simples, mas vai ser com muito carinho, com muito amor e dedicação. Então, falei, então você faz isso. E na época eu fui na Yamaha e comprei uma Crosser, uma moto, comprei a mochilinha de motoboy. Eu falei assim, ela falou assim, mas você vai chamar alguém? Eu falei, não, eu mesmo entrego. Então vamos embora. E ela montava as marmitas e começamos essa rotina. O legal de tudo é que aonde a gente chegava para entregar as marmitas, onde meus funcionários estavam, que eram outras transportadoras, eles perguntavam, de onde é esse restaurante? E eu falava assim, olha, esse restaurante eu não sabia nem falar delivery, eu não sabia nem o que era delivery. Eu falava assim, olha, esse restaurante só entrega. Só entrega. Mas só entrega como? Você pede a comida e a gente entrega. Eu não sabia nem o que era delivery. Aí a moça falou, delivery, né? Aí eu falei, não, a gente entrega. Ela falou, então, delivery é que faz entrega. Eu falei, é isso, então é isso mesmo. E aí ela falou assim, como que a gente faz? Eu falei, ó, você tem que pedir até às 10 horas. E a gente teve que, nessa brincadeira, a gente teve que aumentar a quantidade de alimentos que a gente produzia.
e começamos a entregar algumas marmitas. E o interessante é que em pouco tempo, que além das marmitas dos meus funcionários, a gente já tinha de 25 a 30 marmitas todo dia para entregar. Então ali eu vi um novo negócio. E as pessoas que comiam, era uma coisa tão de Deus que falavam assim, que comida gostosa, que comida maravilhosa. E aonde é o seu restaurante? Aí pronto. Aí começou a dar ruim. Eu falei, então, como eu falei, a gente não tem restaurante ainda aberto. É só a cozinha, só para entrega. Ela falou, mas aí eu caí na besteira de falar assim, mas o restaurante está em construção. Eu não tinha nem um prego, não tinha nem uma tábua, não tinha nada colocado ainda no lugar. E a pessoa falou assim, então faz o seguinte, tem tempo? Aí eu falei assim, já tem algum tempo? Eu falei, eu creio que daqui mais uns 8 meses, 9 meses, a gente já está aberto ao público. Então, quando abrir, eu estou esperando o seu convite aqui para a gente poder ir lá marcar presença. Meu Deus. Aí eu falei assim, as pessoas estão acreditando mais na gente do que a gente neles. E eu comecei a obra do restaurante assim. Por quê? Porque o mais interessante de tudo, ô Josué, é que em 20 dias, quando Deus quer, assim, em 20 dias eu não devia mais nada ao restaurante que eu devia. Falador. Defamador. Defamador. Eu não devia mais nada a ele. E o interessante de tudo é que ainda ele não pagou o cara do quilão. Misericórdia. Agora é hora de defamar ele, José. Então ele não dependia de receber. Paga o quilão, meu irmão. Eu voltei lá de novo para comprar todo peitudo. E aí ele não me perguntou nada não. E aí, te pagou? Eu paguei. Aí ele, ainda não, tá esperando você pagar. Eu falei, meu amigo, ele não vai receber nunca mais, porque eu não devo mais nada a ele. E hoje eu vou te falar a verdade para você. A teta que ele mama, eu comecei a mamar nela e eu acho que eu não vou largar, não. Porque eu estou fazendo o mesmo ramo, então a gente seguiu o ramo de alimentação desse jeito. E eu comecei a dizer para as pessoas, a crise, ela é uma frase de Albert Einstein que fala, ela é bem firme e bem verdadeira, que ela diz que a crise, ela não vem para te matar, ela vem para abrir novos horizontes. E eu pude ver que no meio da minha crise, Deus abriu uma porta de escape para mim, e tudo que parecia ser a minha crise, hoje se tornou uma das minhas fontes de renda. Então, ou seja, isso é muito interessante saber que em meio ao deserto, ao vendaval, sempre tem alguma coisa para se reinventar. Então, o que cabe a gente é abrir a nossa mente, abrir o leque, se reinventar e acreditar que ali não é o fim. Às vezes, onde você pensa que é o fim, é o começo. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que tentam e porque deu errado, vai desistir. Porque não deu certo agora, é porque não vai dar certo. Não. Nem tudo que está dando certo é errado agora, Josué, é porque vai dar errado lá para frente, não. Eu costumo trazer a minha vida para dentro da Bíblia. Então, assim, a Bíblia fala que Jó ele foi tentado do capítulo 2 até o último capítulo. A história de Jó foi a pior história, foi a história mais desgraçada que tem. Você pensa bem, você lê a minha história a vida toda, uma vida de perseguição, de derrota, tudo de ruim acontece comigo e eu não desisto, mas quando chega no último capítulo, Deus vira o meu cativeiro. Então, assim, o que eu aprendo com o livro de Jó é o que eu aplico. Até a mulher dele. A minha não fez. O cara sofreu tanto que até a mulher abandona esse Deus e morre, meu filho. A minha mulher teve mais fé do que a mulher de Jó. A minha eu estava presa, ela falou assim, eu vou lá porque ainda tenho essa ilha. Leal da guerreira, José. Ainda bem que você conhece ela, você tem um privilégio. Boa. Então, assim, o que eu aprendo com o livro de Jó e o que eu aplico para as pessoas? Eu aplico para mim também. Que o seu momento não define o seu futuro. Às vezes, o momento que você está vivendo agora, talvez seja um momento de escassez, talvez seja um momento que está dando tudo errado, mas não é que está dando errado que é para você desistir. Por quê? Porque o seu momento é o momento, mas o seu futuro já está escrito por Deus. Então, a perseverança vai abrir portas aonde não tem portas, vai abrir caminhos aonde não tem caminhos. Só que, para isso, eu preciso acreditar. Eu não posso pegar o meu momento e trocar pelo meu futuro brilhante que tem escrito pelas mãos de Deus. Então, seja, o meu momento é momento, mas o meu futuro, ele sabe. Ele já sabe. Então, o que acontece? Se está ruim o momento, é porque o futuro vai ser brilhante. Então, eu posso dizer, não entrega o momento, não troca o momento pelo seu futuro.
Meu Deus. Josi, e você iniciou o rancho Vista do Mochoara, e como é que foi o andamento? Chegou a pandemia, como é que foi esse momento da pandemia? Como é que você agiu para continuar? Então, vamos lá, então. Interessante que foi assim, né? Segundo ano do rancho, praticamente, veio a pandemia. Meu Deus do céu. Só que o mais interessante de tudo que eu vou falar para vocês aqui agora. A pandemia foi a época que a gente mais ganhou dinheiro. Olha aí. Sabia disso? Aí tem pessoas que falam assim, como? Bom, meu restaurante não foi visitado por ninguém. Então a gente seguiu os protocolos de máscara, álcool em gel. Então a gente seguiu e continuou trabalhando. Assim, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema de alguém chegar lá e, vai ter que fechar. A gente até tentou aderir o protocolo juntamente com todos os comerciantes, mas o interessante de tudo é que a gente tinha alguns casamentos marcados para lá. Casamentos, aniversário de 15 anos, que já tinham sido fechados ali no rancho, apesar do tão pouco tempo, e o rancho não ser o que é hoje. Porque assim, a gente olha as fotos passadas, a gente fala assim, como que isso era feio? Como que as pessoas tinham coragem de vir casar aqui? Como que as pessoas tinham coragem de vir comemorar um aniversário aqui? Então, assim, isso fica na memória da gente. E o mais interessante de tudo, é que quando eu falei que ia fechar, os maridos ficaram doidos. Você tá ficando doido? Eu já te paguei a metade. Eu falei, não, eu te devolvo, meu amigo. Ele, não, eu preciso casar Eu nessa quero data. casar. Eu preciso casar. E a outra? E não tinha outro lugar também? Não tinha, porque lá, né, por ser interior, as pessoas... E outras, a de 15 anos. Meu filho, eu sei que você está cancelando. Eu falei, senhora, eu cancelei até casamento. Ela falou, casamento se marca outra data. Agora, 15 anos só se faz uma vez. É verdade. Aí eu falei, Falei, então vamos fazer o seguinte... Eu não vou cancelar o da senhora, eu não vou cancelar o casamento, vamos tocar isso para frente. Então, assim, a gente fechou só um final de semana. No próximo a gente abriu e tocou o rancho. E de lá para cá, eu me lembro que a gente só fechou, a gente só fecha, né? Que a gente não trabalha. Natal e virada de ano e alguns dias do carnaval, dependendo da data que cair. E isso se o rancho não tiver todo alugado, porque geralmente as pessoas locam para eventos fechados. Uhum. Então a gente até prefere, porque a gente também pega um descanso, né? Uhum. Porque eu trabalho praticamente de domingo a domingo. Porque durante a semana eu tenho empresa, final de semana eu tenho rancho. Então, Segunda, assim, segunda. segunda a segunda, de domingo a domingo, não tem dia, não tem hora. E às vezes a gente dá uma viajada, né? As pessoas acham ruim até. Aí eu pergunto, que hora que o chicote desce no lombo? Ninguém vê, né? O chicote. Só vê o close na É foto, isso aí. tem que ver a madrugada. Infelizmente, é desse jeito que funciona. Bacana. E, Josi, teve um momento que foi marcante durante essa trajetória do rancho, que você uma experiência inusitada que aconteceu, que você acha diferente no rancho? Teve. Por 2 meses, depois do restaurante aberto, as pessoas pedindo para a gente abrir, as pessoas acreditando, por 2 meses, a gente literalmente colocando comida e guardando. A princípio foi aquele boom. Uhum. Aí passou o primeiro mês e a gente falou assim, poxa, as pessoas estão gostando. E no segundo mês, não vinha ninguém comer. A gente preparava, e detalhe, a gente tinha começado em cima de uma mesinha de madeira, e eu preparei o fogão a lenha, preparei tudo. Depois do fogão a lenha preparado, tudo certinho, quando eu estreiei o fogão, ninguém veio. Aí, detalhe, ter que guardar a comida e escutar minha esposa chorando. Nossa. Ninguém gosta da nossa comida mais. Vamos fechar isso, vamos fechar isso. E pegava as comidas e guardava, e dava pro pessoal, e fazia doação. Eu falava para ela assim, olha, se nós não estamos vendendo e estamos dando para alguém, é porque tem alguém precisando comer de graça ainda. Vai chegar a hora de vender. E isso marcou muita gente, por quê? Porque a gente chegou a pensar em parar, com tão pouco tempo. Mas aí, assim, a minha esposa, ela lê muito, ao contrário de mim. Ela estuda muito, ao contrário de mim. E ela falou assim, olha, os 7 primeiros anos, os 2 primeiros anos, ela começou a ver isso e tal, e isso foi confortando e dando força.
E eu passei assim, Josué, eu passei a acreditar ainda mais em Deus, além do que eu já acreditava. Por quê? Porque quem trabalha comigo, tem alguns colaboradores que já estão com a gente lá há bastante tempo, e alguns até me perguntam, por que que tem vezes que não dá nada e tal, e você nem parece que vendeu X? É porque quando a gente deposita a fé e a confiança em alguém, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Então, assim, eu acredito que Deus, ele não vai deixar ninguém morrer no deserto. Então, assim, o meu deserto, às vezes, é a bonança de outros. Verdade. Não é porque aquele momento ali que eu estou vivendo, aquele deserto de não vender, não quer dizer que eu tenho que desistir. Então, assim, nem sempre um final de semana vai ser igual ao outro. Eu nunca vou vender o tanto que eu quero, mas sim o tanto que eu preciso. Porque quem cuida da gente, quem cuida de mim, sabe o tanto que eu preciso e sabe o que eu preciso. Então, eu não preciso vender além daquilo que ele sabe que é a minha necessidade. Então, o rancho tem passado por uma grande reforma. Quem nos acompanha sabe que o rancho hoje ele se tornou uma inspiração. Hoje eu respiro aquilo ali, hoje eu vivo aquilo ali e eu acredito no futuro daquilo ali. Então, assim, nós não tínhamos nem cozinha. A gente começou com a cozinha improvisada. Esse ano que a gente foi terminar a nossa cozinha. Bacana. Para você ter uma ideia, depois de 8 anos praticamente de rancho, agora que a gente terminou a cozinha, abrimos algumas áreas, estamos fazendo algumas melhorias no externo do restaurante. Então, assim, tem muita coisa boa para vir aí, nessa alta temporada que está vindo aí, e a gente está se preparando para isso. Está Bacana. se preparando e eu acredito que tem muita coisa boa, tem coisas novas chegando aí para nós aí. Bom demais. E o rancho é cerimonial, é pousada. É tudo. O rancho é o que eu falo, o rancho é uma mãe. Então, assim, o rancho, o dia que não tem suíte alugada, a gente recebe os amigos. O dia que recebe os amigos também, a gente deixa de alugar também. Eu não tenho isso comigo. Então, assim, muitas vezes eu não consigo te entender, você vai deixar de alugar para acontecer isso. A gente só precisa daquilo que vai nos suster por aquele momento. Eu não preciso de muita coisa. É o que eu falo. Às vezes, talvez se eu tivesse muita coisa, talvez eu já teria perdido a linha, perdido a direção. Então, eu só quero aquilo que está no projeto de Deus. Se Deus achar que tem que ser mais, se Deus achar que tem que ser, e Ele vai ser. Nunca deixou faltar nada. O rancho está do jeito que está e tem pessoas que falam, né? Isso é normal, as pessoas... esse cara tá rico, esse cara tá milionário, esse cara tá isso, mas ninguém olha os corre, ninguém olha os close, não tem jeito. As pessoas, mas enfim, é melhor olhar para você e falar que você tá bem do que falar que você tá mal. Verdade. Então isso é muito gratificante. A gente passa por muitas lutas, muitos perrengues, Uhum. muitos perrengues. Tem final de semana de chegar a segunda-feira, nessa baixa temporada aqui, e falar assim, não deu nem para pagar os boletos. Mas eu vou desistir? É mais... Não, é o que eu falo, deu para pagar os colaboradores. Ó, tem vezes que a gente mete a mão no bolso, tira da onde não tem, paga os colaboradores, paga os boletos devagar, mas ninguém fica sem receber. O rancho não vai fechar por isso. E eu acredito que, como eu volto a dizer, tem muita coisa boa vindo aí. Bacana. Ô, Josi, você lá não vende bebida alcoólica. Talvez se botasse uma cerveja lá, coisas, talvez atrairia mais cliente, não? Então, José, esse aí é um ponto aonde a gente quase apanha. O que acontece? Eu particularmente, Josemar, é claro que o livre-arbítrio ele funciona desse jeito, para você ir aonde você quiser, mas não que aonde você vá tem que se adaptar ao que você quer. Então existe um diferencial nisso aí. Sim. Então quando nós fomos montar o rancho, fazer valer, dizer assim, agora é a Vera, a gente falou assim, olha, eu vou montar um local onde eu gostaria de frequentar com a minha família. E o local que eu gostaria de frequentar com a minha família é um local semelhante ao rancho, onde eu posso receber famílias, onde eu não precise de algo para preencher pessoas, porque, enfim, nem todo mundo bebe porque gosta, nem todo mundo bebe por hobby. Eu falo isso porque eu já bebi, o meu pai,
já bebeu e muito, como eu falei, de cair na rua. Mas, na maioria das vezes, eu bebia para me preencher de alguma coisa que não existia. Para esquecer algo e depois, quando o problema vinha, ele vinha dobrado. Quando vinha à tona, eu via que não era aquilo ali. Mas, enfim, o fato de não vender bebida não é que a gente é contra a bebida, porque cada um faz da vida o que quer. Sim. Mas o nosso ambiente, a gente bateu esse protocolo, eu e a minha família, de não vender a bebida. Haja vista que hoje eu tenho um filho de 23 anos, né, que é o Iago. E o Iago vive falando, pai, deixa eu montar um negócio para mim aqui à noite. E eu batendo na tecla com ele, que tipo de negócio, meu filho? Então, eu queria botar uma música ao vivo, eu queria fazer isso, e eu confesso para você que isso me confronta muito. Porque eu montei um negócio nosso, que deu certo até agora e está dando. Mas eu já pensei em liberar para ele abrir o espaço dele à noite, num horário onde não influenciam os meus clientes, aqueles que já vão para o rancho, sabendo o que quer e sabendo o que o rancho é. Uhum. Mas ele fala assim, ele quer uma coisinha bem, não aquela coisa de bagunça. Uhum. Ele fala uma coisinha assim da pessoa, você pegar, quem gosta, né? Eu vou pegar minha esposa hoje, eu vou para um lugar onde tem uma música, vou tomar um vinho, vou comer um petisco, vou fazer isso assim. E eu confesso que isso mexe muito comigo também, porque eu sou evangélico, como eu falo. Eu não vendo bebida, mas eu frequento locais que vendem bebida. Mas aí as pessoas perguntam, mas como assim? Ó? Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, né? Eu tenho um grande amigo meu que é dono do Garajão, por exemplo. O Garajão, ele vende bebidas. Mas ele tem um rodízio maravilhoso, ele tem uma pizza maravilhosa. Então, eu vou lá para comer o rodízio, vou lá para comer um lanche, vou lá para comer uma pizza. Então, quer dizer, eu não tenho nada contra. Ele não vai deixar de vender a bebida porque eu estou frequentando lá. Sim. Tá entendendo? Então, assim, é o que eu falo. É respeito. É respeitar o ambiente de trabalho. No entanto, que quando chega pessoas lá que querem... Ah, mas você não permite a gente entrar? Olha, infelizmente eu não permito. Ah, você não permite ir? Não permito. Mas eu posso te indicar um local que vende. Então, assim, eu tenho outros comércios ali perto que vendem. Por exemplo, eu não tenho... como eu digo para as pessoas, eu não tenho concorrência. Eu tenho inspirações. Eu tenho pessoas que chegaram onde eu quero e sonho em chegar. Então, essas pessoas são inspiração para mim. Como tem pessoas que falam, né? A gente pode citar nome aqui, tem algum problema? Pode, não, né? Não, não problema. Então, depois tem o Vale do Mochoara. O Vale do Mochoara, para nós, é uma inspiração. O Rico Caipira, para nós, é uma inspiração. Por quê? Porque nós estamos muito longe, mas a gente está engatinhando, a gente está batalhando. Mas eu tenho inveja? Não. Eles são meu concorrente? Não. Eles são as minhas inspirações, porque eles chegaram aonde eu quero chegar. Bacana. Então, assim, eu não tenho como concorrência, eu tenho como inspiração, aquilo ali para mim. E de qual modo, eu tenho lá perto de mim também, que é o Recanto do Sarué, que é da Pilar. Sim. Uma pessoa, gente fina. E isso, vende as porçõezinhas, tem piscina. Então, quando as pessoas chegam lá que querem, de fato, a bebida, eu falo, olha, tem o Recanto do Sarué, e eu indico. Quando as pessoas chegam lá e falam assim, eu quero isso, ó, tem outro lugar assim, assim, e eu indico. Então, assim, eu penso que o que Deus tem para mim é para mim, Deus tem para você, certeza. Independente de você falar ou não, uma hora as pessoas vão descobrir. Então, eu acho que cada lugar tem o seu, eu posso dizer, o seu, aquele, fugiu a palavra agora, mas tem aquele charme, aquele charme que tipo assim, eu me identifico com você, a gente tem uma amizade. Então, eu acho que restaurante é assim, isso também. Sim. E eu lembro, eu já fui funcionário do Josi, tá? Trabalhei lá, eu e Bruno. Garçona. Os melhores funcionários que ele já teve. Desculpa aí os que estão lá hoje, mas é brincadeira. Só te cortando aqui. Tem que lembrar também que, apesar de tudo, o rancho, quando o Josué e a Bruna chegaram lá, o rancho não tinha Instagram, não. Você lembra disso? Foi, né? O rancho não tinha Instagram. Você fala, o rancho era no boca a boca. O rancho não conhecia o que era PicPay. Uhum. Você lembra disso? Você falou assim, você não tá vendendo pelo PicPay? Não, eu falei, o que é isso? Aí você falou, é uma plataforma e tal, de venda e tal. E você falou assim, tem que criar o Instagram. Eu não sei se você lembra, mas quem criou o Instagram do rancho foi você. Lembro. Você lembra disso? Uhum. O PicPay eu não lembrava, não. O PicPay também, a gente não sabia disso. Eu tinha medo de perder dinheiro. Eu sabia mexer com dinheiro em espécie. Ou era isso aí ou era cartão, mas cartão no passava era só dinheiro. Então, assim,
Quem criou o Instagram do Rancho hoje, que a gente já está indo aí, graças a Deus, para 70 mil seguidores. 70 mil, né? 70 mil, cara. Rapaz, olha aí. E detalhe, e o interessante de tudo é que você pode olhar o nosso Instagram de ponta a ponta, que é tudo cliente mesmo, não tem nada comprado, nada inventado, assim. Sim. A gente fica feliz, tem pessoas que falam assim, poxa, mas vocês nem comemoram quando chega e tal. Eu falo, rapaz, tem hora que não dá nem tempo da gente acompanhar, é tanta coisa, né? que quando eu não fico olhando assim, olha, eu tô com tanto seguidor, eu tô com tanto... Mas assim, isso são coisas que acontecem. Então, assim, isso é consequência do trabalho, né, José? Isso, e a gente poder ajudar pessoas com o que há no rancho. Isso é bacana demais, saber que eu posso usar o Instagram do rancho para te beneficiar hoje, beneficiar outras pessoas. Então, sim, isso é muito legal. Eu lembro, você falou do Instagram aí, eu lembro que eu fazia muito vídeo. Eu falo, Jô, você tem que mostrar a cara. Eu não gosto de mostrar essa cara, não. Não, mostra você aí. Aí eu fazia vídeo, né? Gente, vem pro rancho. Aí o pessoal achava que eu era dono do rancho. Aí o pessoal, José, vou lá no seu rancho. Eu falei, não é meu, não. Eu falei, é só você que mostra lá. Eu falei, não, o dono tá lá. Ó. Até hoje, vira e mexe, o pessoal, José, aí, o rancho lá, como é que tá? Eu falei, tá lá. Aí, quando eu tava falando, eu lembro que essa questão de não vender bebida alcoólica, chegou uma mulher lá, não sei se você lembra, ela e o marido dela, eu fui atender a mesa, o rapaz falou, ei, me traz uma cerveja e tal. Eu falei, não, aqui não vende cerveja, não. A mulher gritou, glória a Deus! Eu tomei um susto. Ela, amém, desculpa, irmão, mas... todo lugar que eu vou tem bebida e meu marido bebe. E ela deu graças a Deus porque ela não tinha bebida, que o marido dela não ia beber naquele dia. Então, tipo assim, é um diferencial. Acho que depois daquele dia a mulher virou cliente. Talvez o cara não, né, José? Mas sim, acho que marcou ali. Acho que as pessoas que têm essa escolha de não beber têm uma opção também. Acho que tem que ter isso também, né, José? É o que eu falo. Tem a opção, volto a dizer, nós temos a lagoa lá atrás. Eu já pensei lá na beira da lagoa, montar um quiosque para o meu filho lá, para ele atender ali o que ele quiser, fazer o que ele quiser ali no quiosque. Eu já pensei, mas ao mesmo tempo, assim, o medo me toma conta de sair do controle. Então, uma coisa que me segura, por enquanto, é isso aí. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter como fazer muita coisa, porque o meu filho também precisa montar um negócio dele. A minha vontade é que ele feche comigo, que ele assuma o rancho, que ele tome conta do rancho. Mas, assim, eu não sei qual é o pensamento dele. Acho que tudo é consequência e o tempo também ensina, né, Josi? Não adianta a gente empurrar pro goela abaixo, né? É isso aí. Tem muitos pais que querem empurrar, mas não é aquilo que o filho quer. Então tem que deixar fluir, deixar acontecer. No momento certo, acho que as coisas vão se encaixando, né? É isso aí. Acho que a sua experiência de vida mesmo, você aprendeu muito com os erros e acredito que ele também tem muito a aprender, né? Não, já quebrou a cara algumas vezes com algumas coisas e ele sabe disso, já teve algumas perdas com os erros dele, você sabe disso. Então, assim, não é nem bom lembrar do passado, mas, assim, todo erro tem uma consequência. É aprendizado. Então, ou seja, a consequência ela tem que te trazer algum aprendizado. Verdade. Então, se eu não aprender nada com os meus erros, então eu vou errar a vida toda e vou viver errando e caindo sem me erguer. Verdade. Ô, Josi, mudando um pouco de assunto, eu vejo sempre você compartilhando questões políticas. Isso não atrapalha nos seus clientes, que têm opiniões diferentes? Como alguém já questionou você sobre isso? Josué, política é igual evangelho. Né? Uhum. Cada um tem um partido, cada um gosta do que quer, mas eu só falo quando eu sou futucado. Eu não vivo futucando ninguém, eu não vivo afrontando ninguém, mas eu sou de opinião, eu tenho as minhas opiniões. As minhas opiniões é a opinião sempre certa, porque eu já fui do lado errado e eu sei como é que funciona. Você já foi petista? Errado. Não é assim também, não. Eu não falei isso. Você falou que já foi do lado... desculpa. Eu já errei, mas nem tanto. Nada contra quem tenho muitos amigos, mas volto a dizer, eu acho que a nossa política hoje, ela tá uma vergonha, né? E isso a gente tem que falar, a gente tem que admitir que hoje o nosso meio político, enfim, tem muitos amigos que são políticos que, graças a Deus, puxam para o lado certo. Então, apesar de um ou dois sempre puxar para o lado errado, mas é amigo, não quer dizer que foi eu que votei. Uhum. Não foi eu que elegi. Então, dessa culpa eu não carrego e não morro. Então, mas enfim, temos grandes políticos aqui do nosso estado que defendem, né, muito bem a nossa honra, a nossa pauta.
Então a gente tem que parabenizar, sem querer, né, falar de A ou B, mas temos muitos, não vou citar nome, mas temos muitos políticos, mas enfim, a política ela traz alguns prejuízos sim, traz alguns danos, traz algumas inimizades. A gente até perdeu seguidores no Instagram do Rancho, mas volto a dizer isso para mim, para a gente não é problema. Perder e ganhar, por quê? Porque a gente perde, mas a gente também ganha. Então a vida ela consiste na perca, mas também nos ganhos. Então, do mesmo jeito que se perde, se ganha. Do mesmo jeito que se ganha, se perde. Então não muda muita coisa e ao mesmo tempo muda. Com certeza. Agora foi Dilma, hein? Gostou dessa, Alexandre? Agora eu estoquei vento legal. Esse vai ser um corte bacana. Baixou a Dilma. Mas não é, entende? Mas não é. Então, enfim, mesmo na política, Josué, nos erros, ainda assim a gente consegue ver alguma coisa boa no final de tudo. Com certeza. E você, como empreendedor, a política atual ajudou você ou atrapalhou? Bom, Josué, eu posso falar que, em geral, o governo atual ele atrapalhou, né? Eu vou falar política em geral, atrapalhou muitos e até em questão do que eu falo que de mão de obra, né? Mão de obra hoje virou ouro. Hoje, se você quiser ter pessoas boas de trabalho para você, tem que ser do jeito delas. Ou seja, elas são o patrão e você é o funcionário. Tem que mudar o lado da coisa. Para ser bom, tem que se adequar a eles, né? Tem que se adequar a eles. Então, assim, as coisas estão tomando uma proporção tão grande que, se não houver uma intervenção nisso aí, eu calculo que as coisas vão de mal a pior já. Só vão piorar. Eu falo isso porque as pessoas aprendem a viver com tão pouco, quando, na verdade, o que tem preparado para elas é muito. São coisas lindas. Tem pessoas que têm uma história linda para se viver, mas está preso a coisinhas. Então, assim, eu não me vendo, eu não me troco, e já tive até a oportunidade de me candidatar a vereador, que para mim foi assim, foi motivo de riso. Quem me conhece sabe que eu sou muito descontraído e eu gosto de rir. E eu me lembro quando chegou algumas pessoas lá em casa e falaram assim: rapaz, você é uma pessoa muito popular e a gente vê aqui ao mandato de fulano e ele falou que você pode se eleger, que pode se candidatar, que ele vai te eleger. Aí eu pensei, cocei a cabeça e falei assim: você vai vir vereador e pela popularidade que você tem aí, a gente vai tirar isso aí de letra, a gente vai te ajudar e tal. Aí eu pensei, e foi motivo até para eles. Aí eu falei assim: bom, vamos lá então. O que um vereador faz? Quando eu falei o que um vereador faz... Eles já viram que não tinha... Eu falei: bom, esse cara não serve. Esse cara não serve. É o Tiririca. Aí, eu não sei o que o vereador faz, mas se eu for eleito, eu vou saber. Aí eu, enfim, foi onde iniciou a conversa. Falei: então, para mim não tem cabimento, vocês me perdoem aí. Eu sei que a visão de vocês talvez seja uma visão excelente comigo, mas está aí um lugar que, no momento, eu não me enquadro. Eu não vou falar que dessa água eu nunca beberei, mas também não vou falar que é uma coisa que está no meu coração. Muito pelo contrário, o que está no meu coração, você me acompanha, você sabe disso. É ajudar pessoas e quebrar a cara. Você sabe disso. Eu não ajudo ninguém por interesse. Eu nunca vou pegar, seja qualquer amigo, e falar: vou fazer isso, mas eu quero isso. Eu acho isso até... Eu acho que isso não combina comigo, mas não sou contra quem faz, porque eu vejo o que acontece depois. Então, assim, eu particularmente, eu vejo que em algumas coisas dá errado para mim por ser muito bom. E ajudar, e na hora que a gente precisa, e quando eu falo precisa, eu não preciso para mim. Estou falando em precisar para a comunidade, precisar para um evento que vai trazer algum benefício. E às vezes a gente é deixado de lado. Às vezes a gente é esquecido, como se 4 anos não fosse passar. Mas 4 anos é logo ali. Passa rápido. Passa muito rápido. Mas, enfim, não guardo mágoa. E digo, tem coisas que eu faria tudo de novo. Por quê? Porque não me atendeu, mas atendeu o povo. Fez um excelente papel lá na política, foi lá, defendeu as pautas. Então, isso
Isso tudo conta. Eu não posso pegar o meu candidato e querer que ele seja bom só para mim. Eu tenho que ver qual foi o benefício que ele trouxe. O que ele fez de bom. Então, assim, se eu for pensar em mim, como existem muitas pessoas interesseiras, as pessoas vão pensar em quê? Pô, a pessoa não me deu um cargo, eu estava com fulano desempregado, eu estava precisando de um saco de cimento, a minha casa caiu o telhado, a minha casa fez isso. Então, assim, tem pessoas que querem a política para isso, mas, gente, eu acho que o papel de um deputado, o papel de um vereador, o papel de um prefeito, o papel de um senador, acho que vai muito além disso. Para as pessoas quererem tanto se comprar quanto se vender. Haja visto que a gente precisa de comer e beber, mas talvez não é dali que Deus quer o mantimento de certas pessoas e elas querem insistir. Então, eu particularmente, talvez eu fale isso porque eu não dependa disso, mas essa é a minha visão. Essa é uma visão que eu tenho, mas não sou contra a outras visões, quem enxerga a política de uma outra maneira, mas eu enxergo dessa maneira e eu creio que vai ser difícil eu mudar essa visão. E não é por falta de incentivos, não, porque toda política sempre chega, rapaz, você é muito bobo, você tem isso, isso e isso, você não exige, você faz isso, isso e isso e não fala nada. Mas vai chegar a hora certa. Na hora certa, tudo acontece. É porque a maioria das pessoas, elas vê a política como um meio de se beneficiar, né, José? Isso aí. Principalmente os políticos. Eles usam as pessoas o tanto que podem e nem sempre eles retribuem. Às vezes... Promessas, né? Promessas, não, vamos fazer isso. E muitas das vezes a gente vai nessa linha com o intuito de ser ajudado e ajudar outras pessoas e acaba se decepcionando. É ser humano, né, José? Ser humano. Essa linha de raciocínio aí, na verdade, ela funciona por um tempo, né, Josué? Pessoas que se vendem. Vamos dizer assim, se vender. Vou fazer para... Eu não posso fazer algo para você que é hoje, esperando que você pode me dar amanhã, me ressarcir alguma coisa amanhã. E eu tenho que fazer algo para você hoje, acreditando em você, que você vai chegar lá na frente e vai fazer por mais alguém. Que alguém depende de você de fato. Então, assim, eu penso desse jeito, essa é a minha visão. Eu não posso fazer, eu vou ajudar o Josué hoje, porque amanhã ele vai fazer isso por mim. Não, a minha visão é totalmente errada. Eu posso precisar de você? Posso. Como nós precisamos um do outro todo dia. Mas não quer dizer que quando eu te atender, vai ter que ser por causa disso. Eu vou te atender porque quando eu precisar, você vai ter que me atender. Não. Talvez eu te ajudei, mas quando eu precisei, você não vai poder me atender. E quando eu faço as coisas de coração limpo e aberto, o fato de você não me atender não quer dizer que você vai se tornar meu inimigo e que eu não vou poder fazer a mesma coisa para você. Uhum. Então, isso é muito importante na vida do ser humano. Verdade. O reconhecimento. Reconhecimento. Verdade. Josi, você também prega, né, Josi? Gosto. Prega. E prego e gosto. Benção. Gosto. O que você prega tem muito tempo, muitos anos. Então, eu comecei a pregar desde quando eu me converti. Eu sempre gostei. Eu fui por muitos anos, né, da Maranata. Na Maranata você já pregava? Eu me converti na Maranata. Uhum. A Lealda que me levou. Lealda ela que é a culpada. Aí, Fiz muitos irmãos lá passar raiva. Tá? Vem aqui fazer raiva nos irmãos. No entanto, que hoje a igreja que eu congrego tem muitos bancos lá que era da Maranata. É mesmo? De tanto banco que eu levei lá, hoje eu congrego no lugar onde os bancos eram da Maranata. Rapaz. Então, assim, fiz ótimos amigos, excelentes amigos, saí de lá. Não saí com problema nenhum, nunca tive problema. Na verdade, eu nunca tive problema em igreja nenhuma. Até hoje, eu só fui de 3 ministérios. Eu não sou de ficar pulando de galho em galho, de trocando de igreja, trocando de casa. Eu acho que problema toda igreja tem, eu falo. Então, se toda igreja tem problema, e eu já sei qual é o problema da minha, então deixa eu ficar na minha que eu já sei onde está. Porque se eu for para outra, eu vou ter que descobrir o problema de lá. Então, não vai ser muito difícil. Quando eu chegar lá, a primeira coisa que vai vir vai ser os problemas. Então, eu já sei onde está o problema da minha igreja, então deixa eu ficar ali que eu já sei onde é o problema, eu já sei onde é tudo. Às vezes o problema dali sou eu, então eu não quero ir para outro lugar levando o problema para outra igreja. Às vezes eu vou para a sua igreja não tem problema, mas vai passar a ter quando eu chegar lá. Porque eu vou ser o problema de lá. Porque eu vou querer saber de coisa que não cabe a mim. Uhum. Eu vou querer estar em lugares que não cabe a mim. Então isso tudo passa a representar um problema. Verdade. Entendeu? Então, ou seja, os discípulos de Jesus também
Eram problemas Era até um certo. problemático. Até um certo. Então, ou seja, mas quando ele botou cada um no seu devido lugar, aquilo que era problema passou a ser solução. Verdade. Entende? Então, Entendi. ou seja, então problema vai existir. Então, hoje eu me reúno com o meu pastor, que para mim é um pastorzão, é um pai, pastor João Ribeiro. João Sou Ribeiro, apaixonado pelo meu benção. pastor, não tenho nada contra o meu ministério. Um pastor que não tem, assim, aquela, como é que eu vou dizer, não é ansiedade. Pessoas que querem se aproveitar de outras. Aproveitadores, Deu branco aqui agora na palavra. Deu branco. uhum. Mas eu vou lembrar. Mas não é pessoa que vive pedindo. Que vive Mercenária, né? Meu pastor, ele passa as provas calado. Ele passa as lutas calado. E se Deus revelar para alguém que vai lá e ajuda ele. Meu pastor, ele tem dificuldade de pedir. Até na hora da oferta, meu pastor tem dificuldade de pedir, de falar da oferta, de falar do dízimo. Então, isso para mim é uma qualidade nele e Deus não tem deixado faltar nada lá. Uhum. Então, assim, eu sou evangélico, você é evangélico. Só que eu não posso estar num lugar me preocupado com o que as pessoas vão me proporcionar. Eu tenho que estar num lugar preocupado com o que o reino está me proporcionando. Verdade. Se eu tenho compromisso com o céu, eu tenho que ter compromisso com o meu irmão. Eu tenho que ter compromisso com o meu pastor. Então, assim, eu sei que o reino, o meu irmão pode até não me proporcionar algo, mas o reino está me proporcionando. O céu me conhece. Então, se o céu te conhece, o reino te proporciona algo, meu irmão, o resto é resto. Vai ficar preocupado com pessoas que ficam olhando o seu passado, pessoas que ficam apontando os seus erros, pessoas que ficam falando que você é o que você não é, quando na verdade você é o que a Bíblia fala que você é. Então, eu sou o que a Bíblia fala que eu sou. Então, ninguém vai mudar essa visão, ninguém vai mudar esse caráter, ninguém vai mudar essa direção. Então, vou ficar ali com o meu pastor, resumindo. Sou apaixonado e Bacana. Isso que importa, né? Eu acho que você tem que estar num ambiente que você gosta, que você se sente bem. Problemas todo lugar vai ter. todo lugar. Então, acho que você tem que saber resolver o problema e seguir em frente, né? Ô, Josi, eu queria que você falasse como é que funciona para ir almoçar no rancho, qual é o valor, o que o rancho Vista do Mochoara oferece para quem quer conhecer o rancho lá. Então, Josué, hoje o rancho, ele, apesar da sua pequenez, mas o rancho hoje é uma referência muito boa, né? Não posso deixar de falar isso. Hoje o rancho se tornou uma referência, onde grandes pregadores ficam hospedados lá, né? Pregadores que vêm pregar aqui no estado ficam hospedados lá porque gosta da paz, gosta do silêncio. Tranquilidade. Então hoje o rancho ele proporciona hospedagem, café da manhã, alimentação e lazer. Então é tudo que uma família saudável precisa. Então assim, hoje o rancho trabalha com almoço. Continuamos do mesmo jeito, como eu falei, né? Eu quero frequentar um lugar aonde eu quero o rancho tem que ser o lugar onde eu quero frequentar. Então, ou seja, o rancho hoje nós trabalhamos a R$ 69,90, buffet liberado à vontade. Você paga esse valor, você já está incluso o alimento, piscina, passeio a cavalo, pedalinho, playground, o lazer em geral. O que você paga por fora? Um açaí, um chup-chup gourmet, Bacana. um refrigerante, que isso são tudo coisas que temos lá e eu sou suspeita. Hoje nós temos o melhor do estado. Carioca Açaí. Carioca Açaí. Tá lá, o melhor do estado. Carioca Açaí tá lá com a gente no Rancho Vista do E é Mochoara. bom açaí, hein? Bom. Bacana demais. E temos também o geladinho do rancho, que é o chup-chup do Mael. Ismael e a Emily fabricam o chup-chup com muito carinho durante a semana para chegar ao final de semana. Eles que fazem mesmo? Eles mesmos que Bacana. fabricam, eles mesmos que fazem. E tem sido referência. Legal que as pessoas chegam lá, além de consumir lá, ainda pede uma sacolinha, coloca, leva o chup-chup para casa. Então isso é ser igual. Bacana. Entendeu? Então são pessoas que estão se reinventando ali. Que o Ismael, ele tá comigo desde sempre, né? Muito tempo, desde criança, molequinho. O Ismael é um dos meus braços lá, o Isaac e a Paula, são as pessoas que mais tempo têm comigo lá hoje. A Paula é minha cozinheira, o Ismael é a pessoa que fica responsável por caixa. Se eu soltar ele no Ceasa, ele faz compra. Soltar no mercado, ele faz compra também. Então, uma pessoa que cresceu comigo, sabe os meus ideais, sabe quando eu estou bem, sabe quando eu estou mal. Então, isso é uma característica muito boa.
e está se reinventando. E agora montou o chup-chup dele lá, que tem esse negócio, tem muitas coisas boas para vir ainda, igual eu falo. Então, assim, tá comigo? Então vamos crescer comigo. Benção. Vamos conquistar comigo. Entendeu? Eu volto a dizer o que nós falamos no começo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. E eu quero ser luz no caminho de muitas pessoas para chegar aos objetivos e aos sonhos. Bacana. Então eu chego no rancho, almoço, quero descansar, tem um redário, né, Josi? Tem. Um redário. Tem. Você pode deitar no redário, pode ficar a tarde toda depois do almoço. Tem gente que faz isso. Já teve gente de perder a hora lá. Teve uma vez a gente estava lá, isso foi num sábado. Uhum. Quando foi assim, umas 6:30 da noite, chegou um camarada do nada. Falei, de onde esse cara surgiu? Ele falou, rapaz, eu deitei depois do almoço na rede ali, eu perdi a hora. Eu acordei agora com os mosquitos me pegaram. Falei, ué, você tá desde a hora do sim? Eu deitei ali, eram umas 2:30, 3 horas, apaguei. Apagou. E ele tava sozinho. Pra infelicidade dele, ele tava sozinho, não tinha mais ninguém. Deixaram o rapaz na rede e ele ficou. Aí, ainda bem que ele tava de moto. Aí pegou a moto dele lá no estacionamento e foi embora. E nós temos também as hospedagens, né, ô Josué? Nossa hospedagem também é bem diferenciada de qualquer pousada, né? Nossa pousada hoje a gente trabalha também com preço único. A gente trabalha R$ 399 o casal na hospedagem. Já está incluso o café da manhã e o almoço para o casal do domingo, no caso. No domingo você tem o café da manhã e no domingo você tem direito ao almoço pelos R$ 399. Então, enfim, é raridade uma pousada hoje que oferece o almoço junto com o pacote. Nesse valor, né? Isso, por esse valor. Então, assim, o check-in nosso é feito às 14 horas, o check-out é feito até às 16 horas. A gente não tem problema com, tem que sair meio-dia, não. A gente quer que as pessoas se sintam bem, fiquem à vontade mesmo. E até mesmo porque depois deles eu não vou alugar para mais ninguém no domingo mesmo. Então, melhor que eles fiquem ali, que eles se sintam bem, isso é muito importante. Bacana. Entendeu? E o restaurante é sábado, domingo? Então, a gente trabalha, por enquanto, aos sábados e aos domingos e alguns feriados. A gente sempre anuncia no Instagram, que a gente vai estar deixando aqui embaixo também o arroba, Sim. tá deixando tudinho aqui, o link, vai estar deixando tudo aqui no... Show, deixar aí o link, é @Rancho Vista do Monchoara, né? Isso, as pessoas só olhar aqui embaixo, aqui, não tá vendo aqui, ó. Ali. É só olhar e segue a gente lá, segue o JP e vamos para frente, que ninguém anda sozinho. E, como eu volto a dizer, mais uma vez, o rancho é uma mãe. O rancho é uma mãe. Bacana. Ô, Josi, eu quero que você fale pro pessoal, nessa toda a sua experiência, como é que eu faço? Eu quero começar um negócio desse, qual é o caminho que eu devo trilhar e o que não devo fazer, vamos dizer assim. Conte um pouco e fale um pouquinho dessa trajetória e como é que eu posso, talvez, querer abrir um negócio, que eu tenho um sonho de abrir um negócio. Então, José, eu vou ser bem, pela minha experiência, eu vou ser bem direto em falar para as pessoas o que eu falo quando eu faço reunião com meus funcionários. Você vai chegar onde você quer chegar. Você vai trilhar o caminho que você quiser trilhar. E eu falo para meus funcionários o seguinte, você decide, você vai morrer sendo funcionário ou você vai ser empresário, você vai ser dono do seu próprio negócio. Então, você que decide o que você quer ser da sua vida. Então, eu só dou incentivo aos meus funcionários. Falo, olha, abra o seu negócio, seja empresário, seja dono do seu... Não morra sendo funcionário, porque tem muita coisa boa para você usufruir. Mas o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer? O primeiro passo, você tem que acreditar em você quando ninguém acreditar. Quando todo mundo falar que não dá certo, que você é uma pessoa fracassada, é aí que você tem que acreditar. Quando falarem para você assim, o que eu mais ouvi dizer assim, mas já tentaram isso aí, deu errado. É porque não era para eles, era para você. Então, ou seja, se deu errado com ele, então a porta está aberta para você, é para você tentar. Não é que deu errado para ele que vai dar errado com você, é porque deu errado com ele para dar errado para você. Então, assim, eu estou trilhando um caminho que muitos tentaram e deu errado, mas comigo está dando certo. Então, por que com você vai dar errado? Só falo para você uma coisa. Não faça com ninguém o que você não quer que façam com você. Então, ou seja, só faça aquilo que você quer que seja feito com você. Por quê? Porque a lei da semeadura ela é muito farta. Você não é obrigado a plantar, mas uma vez que você plantou, você é obrigado a colher. Então, o segredo está aí. Fazer o que ninguém quer fazer, acreditar no que ninguém quer acreditar e ainda que tentarem te desanimar,
pega aquilo ali, faz o combustível, passa por cima do orgulho, vai embora e faz o negócio acontecer e faz dar certo, porque você é dono do seu negócio, você é o seu negócio. Bacana. É isso aí, gente. Segue o caminho certo, que às vezes a dificuldade pode bater, mas isso tem que servir como flecha, né, Josi? Isso aí. 2 passos para trás para você impulsionar e sair ainda mais forte. Quero que você também deixe uma palavra, Josi. Você é um pastor, um pregador, deixa uma palavra de incentivo, de Deus para o pessoal. Então eu quero deixar um Salmos que fala muito comigo. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se o teu socorro é o meu socorro, que vem do céu, então por que nós temos que ficar com o olhar fitado nas coisas do baixo? Sendo que o que Deus tem para mim e para você são coisas altas, são coisas muito além daquilo que a gente olha, vai além da nossa visão. Então, o que acontece? Tira o olhar daquilo que é do chão e coloca o seu olhar nas coisas do alto. Por quê? Porque uma vez que você acredita que o seu socorro vem do céu, acredita que Deus vai fazer o impossível por você. Amém? Amém. Josi, eu já quero te agradecer. Muito obrigado por dividir, por contar essas experiências para a gente. Acho que somou muito quem está assistindo, para mim também. Teve coisas, eu conheço você há bastante tempo, teve coisas que eu não sabia ainda. Então, acho que isso aí dá para ver a experiência que você teve, de onde você saiu e onde você está hoje. Então, acho que isso aí é um incentivo para a gente. Quero te agradecer por dividir essa experiência. Eu sei que talvez não é fácil a gente falar algumas coisas, abrir o nosso coração, mas eu te agradeço por ter nos dado esse privilégio de ouvir essa experiência sua e acredito que somou muito com a gente. Ó, José, eu que agradeço, a gratidão é toda minha. Eu confesso que eu me emocionei no começo e isso... É difícil acontecer de me emocionar, de lembrar de tal coisa. Mas quando você olha para o passado e consegue enxergar o futuro, então você tem motivo para se orgulhar, você tem motivo para chorar. Então, eu te agradeço. As das suas palavras, as minhas. Muito obrigado por esse espaço. Você é meu amigo, você é meu irmão, mas é como você falou, nem sempre a gente tem oportunidade de estar num momento como esse. Bacana demais. Muito obrigado. Gente, segue aí Rancho Vista do Mochoara. Gente, visita lá. Eu sou suspeito para falar que quase todo sábado eu dou uma pulada lá. A Bruna, eu e Bruna, vamos lá. E agora tem o Caleb. Agora tem o Caleb. Caleb tá, o rapaz. Caleb tá comendo, tá? Nossa Deus. Rapaz, bichinho o Caleb é filho de crente mesmo. Ali é abençoado. E, gente, vai lá conhecer, vale a pena conhecer. Então, segue o rancho lá do @Rancho Vista do Mochoara no Instagram, que você vai conhecer um pouco mais. Você pode fazer casamento, aniversário, retiro de igreja, leva a sua igreja para fazer o retiro lá. Batismo, hein? Faz batismo, né, José? Faz batismo também. Batismo, de vez em quando tem um monte de gente batizando lá. Tem o boi lá. Tem repórter, tem búfalo. Tem tudo um pouco. Passarinho, tem pavão. Então, galinha, pato, papagaio, cachorro, coelho. Rapaz, a fazenda. Tem de tudo um pouco. Capivara, tem capivara atrás. Tem capivara também. Então, gente, é uma experiência única, você pode ir lá passar o dia, então vale a pena você conhecer, beleza? Josi, muito obrigado mais uma vez, e nós estamos encerrando o nosso JP Cast. Desde já quero te pedir, compartilha, comenta, manda para todo mundo aí, e que Deus abençoe até o próximo, se Deus quiser. Um abraço.